quanto tempo, né? Espero que estejam todos bem. Na aula passada eu deixei um material para vocês sobre riscos biológicos, né? Um material sobre a aula de hoje. E hoje a gente vai então falar um pouco sobre os riscos biológicos, tá? Coloquei aqui, né, a nossa placa sinalizadora, né, do risco biológico. E o que são os riscos biológicos? O que são considerados riscos biológicos, né? Considera-se riscos biológicos a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos. Então, a exposição no trabalho, né, de agentes biológicos. E quais são esses agentes biológicos, né? Como tem lá no material que eu deixei para vocês na aula passada, tratamos de riscos biológicos. Os fungos, né, os tratamos como risco biológico, né? Os fungos, os vírus, as bactérias, os protozoários, os parasitas e os bacilos, tá? São seres não vistos a olho nu, né? Como vocês sabem, mas que causam alguns danos, né, à nossa saúde, tá? E como que se dá a transmissibilidade, né? Como que se dá a transmissibilidade dos riscos biológicos? Ela pode ser pela via oral, né? Que é via boca, né? Via oral. Ela pode ser pela via conjuntiva, né? Que é a nossa via ocular. Ela pode ser por via respiratória, né? Nasal. Ou ela pode ser por via cutânea, da pele, ou percutânea com ou sem lesões, tá? Lesões, feridas, e aí através dali, dessas lesões, dessas feridas, esses agentes, eles penetram, né, e vão causar dano ao nosso organismo, tá? Quais são as principais doenças causadas, né, por agentes biológicos? A tuberculose, o HIV, a hepatite B e a hepatite C, o tétano, a malária, a brucelose, o carbúnculo e a febre amarela, tá? Essas são as principais doenças causadas por agentes biológicos, né? Hoje eu colocaria aqui também a Covid-19, né, que também afeta aí nós profissionais da área da saúde, e outras pessoas também, né, nos seus trabalhos. Quantas pessoas já não se contaminaram trabalhando sem ser da área da saúde com a Covid-19, e é um vírus, né? Então, é um agente biológico também. A gente vai classificar esses agentes através da sua patogenicidade, através do patógeno, né? Como vocês puderam observar no material. A gente vai ter classes desses patógenos, a classe 1, 2, 3 e 4. E de acordo com a patogenicidade, né, desse agente biológico, ele vai ser classificado. Por exemplo, se for um vírus, uma bactéria, um protozoário, enfim, classe 1, que a gente tem contato, mas que não vai gerar dano ao nosso organismo, algum dano, né, mais considerável, digamos assim, ele vai ser considerado classe 1. E assim por diante, de acordo o dano provocado pelo agente, ou seja, de acordo a patogenicidade, de acordo o patógeno, o agente patógeno desse agente, desse vírus ou dessa bactéria ou o que for, a gente vai aumentando a classe, desculpa, a gente vai aumentando a classe, né? E aí vamos para a classe 2, classe 3, até a classe 4, que vai ser o nosso agente patógeno mais agressivo, digamos assim. Será um agente patógeno que pode até provocar óbito, né? Até a morte. A exemplo, a Covid-19, a febre amarela, hoje não mais, mas naquela época, né? E entre outros. Tipos de empresas ou serviços que possuem, né, riscos biológicos, né, que tem mais índices de riscos biológicos, que o servidor ele está mais exposto ao risco biológico,
né? São os hospitais, né? As indústrias de alimentação, a limpeza pública, né? Principalmente o pessoal que está ali diretamente na coleta mesmo, na coleta de lixo, tá? Os laboratórios, as incineradoras, tá? E as estações de tratamento de esgotos, né? Que possuem aí um índice muito grande de risco por estar lidando exatamente com a parte suja, digamos assim, que tem mais probabilidade de ter, né, esses patógenos, tá bom? Assim, por que os profissionais de saúde estão expostos a maior risco de acidentes, né? Eu coloquei aqui um gráficozinho dos riscos ocupacionais sofridos e se vocês observarem, o biológico aqui, né, pela cor, é o que o profissional de saúde ele mais sofre, né? É o risco que ele está mais exposto também, é o risco que estamos mais expostos. Mas por que isso acontece, né? A enfermagem, ela é a classe desses trabalhadores que é mais atingida, tá? A enfermagem é a classe mais atingida. Até 1998, mais ou menos, a doença que mais acometiam os profissionais da saúde e, sobretudo, os profissionais da enfermagem era HIV, né? Era o vírus da AIDS. Mas por que isso acontecia? Por que esse vírus acometia tanto profissional? Por falta de conhecimento técnico, por erros de projeto, né? Erros de execução, enfim, e por procedimentos inadequados. Hoje existem, obviamente, muitos estudos acerca da AIDS, né? E uma maior preocupação, digamos assim, dos empregadores com o seu empregado no sentido de EPIs, de EPCs e no sentido de informar esse funcionário os riscos que ele corre e de, se acontecer, entrar com tratamento de imediato, né? Já aconteceu com profissionais conhecidos, com amigos, né? De se perfurar com agulha e daí ter que correr e fazer todo o processo, todo o procedimento exigido, né? Por conta dessa perfuração, ficar em observação, fazer uso das medicações que são preconizadas, enfim. E quais as ações preventivas, né? O que podemos fazer para estar prevenindo esses riscos, né? Ter um lavatório exclusivo para lavagem das mãos com água corrente, conhecer os riscos pelo manipulador, então assim, conhecimento dos riscos pelo manipulador. Então, quando eu vou manusear determinados materiais, determinados equipamentos, eu tenho que conhecer o risco que eu estou me expondo ali, né? E fazer da forma correta, justamente porque tem um risco ali evidente, tá? A lavagem das mãos, a imunização, né? A carteira de vacina tem que estar sempre em dias. A utilização de equipamentos de proteção individual e de equipamento de proteção coletiva, tá? Autoclavagem de material biológico patogênico antes de eliminá-lo no lixo comum. Não sei se vocês sabem, mas o correto, né, quando até com vacinas mesmo, quando vence ou perde alguma dose ali no frasco, o correto é você pegar aquele frasco, autoclavar antes de descartar, tá? A utilização de desinfetante específico para inativação de um agente específico. Então, a gente tem desinfetantes específicos para estar fazendo essa desinfecção, né, de determinados materiais.
que devem ser utilizados, né, para esses materiais, ficar em suspensão durante um período de tempo, né, fazer a desinfecção correta, colocar depois na água para poder estar fazendo a parte da limpeza, tudo certinho. Garantir a higienização dos materiais de trabalho, isso é importantíssimo, né? O material que a gente manuseia, o material que a gente trabalha, a gente tem que estar higienizando sempre. Providenciar descarte de materiais e fluidos, tecidos orgânicos. Então tem que ter o descarte correto de todo material que tem risco biológico, que tem resto biológico e, consequentemente, né, o risco biológico também. Manter a boa higienização e a vestimenta adequada, né, para nós profissionais de saúde. Isso eu vejo que não queria nem dizer um problema, porque é até um absurdo, mas não é o que a gente encontra, né? Não é o que a gente observa na área. Eu não sei se vocês têm vivência de algum local da saúde que vocês entrem ou que vocês frequentem, mas tem muito profissional que não se veste, né, da forma adequada para estar exercendo ali o seu plantão, o seu trabalho. E esse empregador, ele deve ter algumas exigências, né, que vão estar ajudando, né, digamos assim, nessa prevenção. Ele deve proibir o uso do fumo, né, do cigarro, o fumar, né, fumantes, o manuseio de lentes de contato também, o consumo de bebidas e alimentos no posto de trabalho, armazenar, né, guardar alimentos em locais inapropriados, calçados abertos, né, e isso a gente observa assim absurdamente em muitos profissionais. Sair do local de trabalho utilizando a vestimenta do setor. Isso aqui a gente observa tanto o profissional chegando, passando pela rua com a vestimenta do setor, quanto concluindo o plantão e saindo com a vestimenta do setor, que também está errado. O adoecimento do trabalhador frente ao risco biológico ainda é visto como algo inerente aos profissionais da saúde, prevalecendo concepções mais curativas do que preventivas. É necessário promover o acesso dos servidores de saúde a novas tecnologias e novas propostas que priorizem mais a prevenção do que somente a notificação e a assistência do trabalhador quando ele é exposto, né? Quando há exposição e a contaminação, elas já aconteceram. Então a gente precisa agir mais preventivamente do que tratando, do que o tratamento, né? Porque a gente prevenindo, a gente vai evitar o acontecimento. A saúde biológica e mental do trabalhador deve sempre ser preservada através de ações prevencionistas. É mais lucrativo ter um custo com EPIs e EPCs, né? Então vale mais a pena arcar com equipamentos de proteção individual e equipamento de proteção coletiva do que gastar com funcionário doente e afastar e ter que, consequentemente, afastar esse funcionário, tá? Então sejamos prevenidos, prevencionistas e perseverantes, né, nessa nossa luta aí na área da saúde, tá? Espero que